Só para começar essa discussão sobre o que o Lula afeta o Bolsonaro. Afeta em muito, Luiz. Tem uma meia-verdade aí que é preciso ser esclarecida. Primeiro que Lula e o Bolsonaro não são... A gente não está falando de dois extremos. Na verdade, o Bolsonaro é a extrema-direita, isso é bem claro. E o Lula, muita gente fala que ele é de centro-esquerda. Ele é um presidente que vem do movimento sindical, é um presidente de centro-esquerda que conseguiu fazer um governo de centro-esquerda. Porque dá a impressão que o Lula é um cara da extrema-esquerda, que vai fazer a reforma agrária, que vai colocar um monte que vai transformar o Brasil num país comunista. Não, o Lula não é de extrema-esquerda. O Lula é de centro-esquerda. E é, sem dúvida nenhuma, um líder popular carismático que é o candidato hoje com mais condições de ganhar a eleição do Bolsonaro. Isso é fato. Porque o que devia sendo repetido o tempo inteiro? O Bolsonaro quer enfrentar o PT no segundo turno, porque o PT é o contraponto que ele precisa para ganhar a eleição. Por que isso é uma meia-verdade? É uma meia-verdade porque é lógico que o Bolsonaro queria enfrentar o PT em 2022, eu acredito nisso. Mas ele nunca quis enfrentar o Lula. A disparidade de pensamento é tão grande, até porque o pensamento ideológico do Bolsonaro é forte. Mas deixa eu só falar. Eu só acho que a gente, de novo, eu já falei sobre essa questão da disputa de... Uma das coisas que atrapalham a nossa disputa de narrativa é exatamente a gente colocar para a sociedade essa questão de polarização. A polarização que a sociedade entende é o seguinte: agora você só fala o Lula, você só fala de Bolsonaro. Ela não entende centro-esquerda, centro-direita. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas de direita que falam que Bolsonaro é comunista. Pô, Bolsonaro é tudo menos comunista, nunca foi. Entende? Então, assim, as pessoas estão falando sem saber o que falam. A sociedade entender que Bolsonaro, que Lula é centro-direita, as pessoas não vão entender. As pessoas entendem que o Bolsonaro é direita e o Lula é esquerda. Só que eu acho que quem promove essa discussão de esquerda e direita é justamente Bolsonaro. Bolsonaro sempre quis enfrentar o PT porque houve, e ainda existe, uma rejeição muito grande ao PT. Ou seja, o antipetismo é muito forte. Eu acho que foi o antipetismo que elegeu Bolsonaro. Bolsonaro navegou bem, porque as pessoas estavam saturadas. Essa é a verdade. Havia uma saturação muito grande a PT, PSDB, PMDB e os partidos que estavam postos ali. Bolsonaro a vida inteira foi contra isso, entende? E o Bolsonaro, eu não me lembro de discursos do Bolsonaro a favor de reforma da Previdência, não. Eu me lembro desse discurso dele de reforma trabalhista. A da Previdência, o Bolsonaro foi 80 vezes, ou quase 80 vezes, mas que é um púlpito para falar que ele era contra a reforma da Previdência. Que ele dizia que a Carta Magna, ou seja, a Constituição, ela já definia uma regra, e essa regra não deveria ser mexida. Homem, 60 anos de idade, 35 de contribuição, mulher, 55 de idade, 30 de contribuição. O Bolsonaro sempre defendeu essa regra. E aí, assim, logo no segundo mês que Paulo Guedes, e eu acho que Paulo Guedes, ele com Bolsonaro, no primeiro momento ele ameaçava, nesse momento eu não sei se ele ameaça mais, tá? Mas no primeiro momento ele ameaçava Bolsonaro, até porque quem estava à frente do Ministério da Justiça era Moro, que soltava as informações para você chantagear Bolsonaro. Você vê que as chantagens que existiam com o Bolsonaro, que vinham da Polícia Federal, acabaram. Você vê que a imprensa não fala mais, não tem mais nota. Quando o Moro estava lá, o Moro usava essas informações e chantageava. Pelas mensagens do Intercept, você vê, e isso é até um ponto que quem defende Bolsonaro precisa reconhecer. Acho que eles já até entenderam, porque assim, chantagear o Lula podia, o Bolsonaro não. Eu acho que todo mundo precisa rever isso, essa questão, e sair de vez. O Moro, pelas mensagens do Intercept que o Gilmar Mendes disse ontem, eles perseguiam o advogado de defesa.
Entende? Se eles utilizam dessas informações que o Ministério Público detinha para chantagem, para perseguir e saber quais eram as ações que o advogado do Lula tinha, duvido que eles não usassem isso para chantagear o Bolsonaro com a questão do tudo dele. Ô Luiz, você tem razão quando você fala... Só para concluir, então, assim, já vinha um cansaço. O Bolsonaro era o candidato que, assim, eu vou só fazer essa comparação para todo mundo que está nos assistindo poder entender. Em 2018, se Lula tivesse concorrido com o Bolsonaro, eu acho que o Lula teve essa percepção, o Lula perderia. Porque o Bolsonaro não tinha rejeição ainda, tinha rejeição de quem o conhecia. Mas a sociedade começou a olhar para o Bolsonaro. Então, assim, é lógico que vamos colocar que foi criada uma mentira em relação a Lula. Essa mentira, para mim, Marquinhos, foi Dilma que criou, tá? Porque ela liderava a Polícia Federal naquele momento. Então, Dilma, para mim, criou essa mentira, ajudou a criar essa mentira junto com o Rodrigo Janot, que foi, todo mundo está falando do Moro, do Dallagnol, e do outro do Ministério Público que eu esqueço, mas as pessoas esquecem do Rodrigo Janot. O Rodrigo Janot foi tão venal nessa história quanto foi Dallagnol e Sérgio Moro. Rodrigo Janot era o Procurador-Geral da República, eleito por Dilma. Entende? Existe um triângulo aí, e as pessoas só falam de Dallagnol e Sérgio Moro e esquecem de Rodrigo Janot. Entende? Esses três aí, para mim, encabeçados pela ex-presidente Dilma Rousseff, criaram a Lava Jato. Porque a Lava Jato foi criada no governo Dilma. Entende? Então, afastar Dilma... Eu sempre falei isso aqui, Marquinhos, não sei se já cheguei a conversar com você. A grande crise política que existiu naquele momento, para mim, foi entre Lula e Dilma. Porque a Dilma propôs a PEC 92, que é a que retira todos os recursos públicos de investimento, foi com ela que a coisa foi gerada, entende? E o Bolsonaro está mantendo a mesma política macroeconômica da Dilma, não é do Michel Temer. Ô, Luiz, a emenda constitucional que congelou o investimento... Emenda constitucional, perdão. Foi no governo dele. Mas foi aprovado nele. Ela foi aprovada no Michel Temer, mas ela é oriunda do governo Dilma. Eu me lembro que eu estava em Brasília nas negociações, Marquinhos, e eu me lembro que está nas discussões lá, que você está na Condicef, você tinha muita gente da CUT, muita gente do PT, e o ódio que os caras tinham com Joaquim Levy, entende? E eu me lembro que o governo, quando a Dilma encaminhou o PPA, ali no PPA já não tinha os investimentos públicos, encaminhado por Dilma. O PPA da Dilma de 2015 já afundava o país em 2019. 2018 e 2019. Foi Dilma que encaminhou.